pessoal, boa tarde. E aí, olha só que tela bem sugestiva, né? O que vocês acham que nós vamos trabalhar nesse capítulo aqui, né? Pelo início, pela tela que foi colocada, você já tem uma noção que é relacionado ao dinheiro, né? E cuidando do dinheiro, né? O que será que nós vamos conhecer um pouco, aprender um pouco sobre esse tema, cuidando do dinheiro aqui nesse capítulo, né? Será porque que o autor colocou dessa forma aqui para vocês? Né? Vocês estão vendo aqui uma pessoa segurando várias notas e aí outro monte de notas espalhadas aqui, né? Mostrando a vocês o que nós vamos aprender aqui. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o dinheiro, né? Os sonhos, os projetos, como cuidar do dinheiro, né? Vamos lá. No livro de vocês tem uma pesquisa, né? Essa pesquisa foi realizada com várias pessoas e eu anotei aqui apenas algumas dessas porcentagens que tem no livro de vocês. Lá tem a tabela inteira, mas essas aqui eu acredito que chamam um pouco a atenção para a gente poder conversar sobre esse início aqui. Como se comportam os brasileiros quanto ao uso de serviços financeiros? Aí tem 69% não pouparam nenhuma parte da renda recebida nos últimos 12 meses, ou seja, tudo que pegou, gastou. Na verdade, eles não explicaram aqui se é porque a pessoa não poupou ou se de repente o que ela recebeu não foi o suficiente para de repente para pagar a conta e sobrar algo. Mas o objetivo deles aqui é mostrarem o quanto as pessoas estão gastando, às vezes um gasto desnecessário. Então eu acredito que essa porcentagem colocada, né, aqui 69% foram as pessoas que realmente não tiveram nem o pensamento de tentar guardar alguma coisa, visto que o objetivo aqui é aprender a como lidar com o dinheiro, né? A poupar, a guardar para um momento de repente de necessidade extrema. 64% dizem pagar suas contas em dia, né? Pagou ali em dia, tudo bonitinho, né? Então até aí tá tudo certo. Mas será se essas contas que estão pagando em dia é tudo de coisa realmente necessária ou comprou além do necessário, mas pelo menos paga em dia, né? Se paga em dia, sinal que pelo menos nessa parte é organizada. 56% não fazem orçamento doméstico ou familiar. O que dá para fazer, dá. Não tem aquele pensamento de estar organizando para ver se pode ou se não pode. Simplesmente recebe o salário, recebe ali aquele dinheiro e compra o que dá pra, o que pode, o que quer, ou de repente até o que não necessita, já que não fazem esse orçamento, então de repente tem uma desorganização orçamentária dentro de casa, né? 56%. Então, é mais da metade das pessoas que foram entrevistadas. 50% as despesas foram maiores que a renda. Então, nesse caso aqui, a pessoa com certeza deve ser endividada. Porque se ela recebe um salário e faz conta de dois para todos para pagar naquele mês ali, com certeza ela vai ter um prejuízo orçamentário, porque ela não se preocupou em comprar somente o que ela pode pagar. É 50% das pessoas entrevistadas. Então, é muita gente, né? Se levar em conta, bastante pessoas que fazem esse tipo de coisa, compra além do que pode pagar, né? E aí vem aquela toda problemática, vai o nome para o SPC e depois dá um problema terrível para poder tirar, porque tem que pagar toda a dívida, depois fica sem poder comprar, tudo isso prejudica, né? Gera uma série de problemas para a pessoa, para o endividado. Essas informações, pessoal, elas foram colocadas no tipo de texto, no tipo de gênero chamado caderno ou cartilha. Vocês já conheciam, vocês já tinham visto falar em caderno ou cartilha? Pois essa pesquisa ela é colocada no caderno ou na cartilha. E o conceito que é um tipo de texto que apresenta um conjunto de regras a serem seguidas. Nesse caso aqui, o caderno e a cartilha, elas colocam orientações necessárias
para as pessoas seguirem, justamente para trabalhar com a questão do dinheiro. Por isso tem esse títulozinho lá do início, cuidando do dinheiro, tá? É nesse sentido. E ela faz justamente esse tipo de orientação. O que você pode gastar, o que você não pode, o que tem que ser poupado, quanto você ganha e quanto você pode gastar. E essa preocupação é porque se você souber organizar o seu orçamento, se você souber trabalhar direito com o seu dinheiro, com certeza você vai gastar somente o necessário. E esse é o objetivo do caderno e da cartilha. São orientações, tá bom? Um conjunto de regras. Lá nesse texto, onde tem um pouco dessa cartilha, no módulo 1 diz o seguinte: nossa relação com o dinheiro. Como é a relação de vocês com o dinheiro? Vocês sabem gastar somente o necessário? Desde muito cedo, nós já temos um contato, desde pequeno, nós já temos um contato muito grande, né? Com o dinheiro. Nós precisamos comprar alguma coisa, conhecemos dinheiro desde muito cedo. Então, nós temos uma relação muito próxima com o dinheiro. Já conhecemos, já fazemos alguma compra, por mais que seja pouco, mas é interessante, além de conhecer, saber usar. Não adianta só ter o dinheiro, tem que saber usar o dinheiro. Comprar somente o necessário, né? Tem pessoas que lá naquele livro A Árvore que Dava Dinheiro, vocês estão lembrados? Que tem um tópico lá da quando começou a dar dinheiro e vários dinheiros lá em felicidade, eles começavam a comprar simplesmente porque queriam gastar. Pessoas compravam vestidos que não serviam, compravam coisas para estocar só para ter o prazer de estar ali movimentando dinheiro, de estar gastando mesmo. Eu acho que vocês lembram porque vocês fizeram a leitura dele ano passado, então eu acredito que está fresquinho na mente de vocês ainda. Então ali é um exemplo claro dessa falta de orientação do não saber ter o dinheiro e comprar somente o que é necessário, viu? A outra aqui, sonhos e projetos relacionados ao dinheiro. Há uma diferença, o texto coloca no caderno, que há essa diferença entre sonhos e projetos. Sonho é o que você pensa em fazer, né? Você pensa em fazer uma casa grandiosa. E aí você vai fazer o projeto. O projeto é você colocar no papel o que você pensa em fazer. Aí sim, você vai ver o que você vai gastar e vai comparar com o que você ganha através do projeto. Sonhar, todo mundo sonha, ter coisas grandiosas, mas tem que saber se você pode fazer, realizar os seus sonhos, né? Através do projeto, coloca ali no papel, veja o que você pode e o que não pode fazer. Não adianta querer fazer tudo sem poder, né? Sem poder pagar. Aí que entra a questão da orientação, tá certo? Da orientação financeira, do orçamento financeiro. Tem que saber se você pode ou não fazer aquele tipo de coisa no momento. De repente, até que a longo prazo você vai poder fazer. Mas ali naquele momento, o seu sonho não vai poder ser realizado naquele instante. Mas aí depois, aí entra a questão do economizar, né? Guardo um pouco aqui, guardo um pouco ali, vou juntando. Aí sim, se eu já tenho meu projeto, se eu já sei quanto é que eu vou gastar para fazer, aí sim eu vou tentar poupar em uma coisa que não é tão necessária, vou guardar e vou começar a montar o meu projeto e possivelmente realizar o sonho, né? As escolhas, né? Equilíbrio entre a emoção e a razão. Parece um pouco com o sonho e o projeto. A diferença é que você não pode agir simplesmente pela emoção. Você tem que pensar antes de agir. Será que eu estou podendo fazer isso? Né? Será se vale a pena fazer isso? Né? Ah, mas tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando, né? Quer dizer, tem dinheiro além, né, das minhas despesas. Está sobrando dinheiro e tal. Mas será se eu realmente vou poder fazer ou quero fazer, é necessário fazer? Então não é só pensar e agir, né? Tem que pensar, repensar, sentar, colocar os planos no papel para ver se realmente vale a pena, tá certo? No livro de vocês tem o texto completinho, vocês vão poder ler. É um texto fácil, né? Apesar de que ele fala sobre educação financeira, mas ele tem uma linguagem bem fácil, vocês vão conseguir entender com muita facilidade, tá certo? E a nossa atividade no livro de vocês, livro 2,
da página 29 até a página 33. Esse texto era um pouquinho grande, por isso que as páginas se tornaram um pouco extensas, mas se eu não me engano a atividade são só umas 2 páginas. E na aula seguinte, pessoal, nas próximas aulas, além da correção da atividade, nós vamos trabalhar as características dos gêneros trabalhados, aí, dos textos trabalhados, que é caderno e cartilha. Nós vamos conhecer um pouco mais a fundo esses 2 textos. Por enquanto, nós só conhecemos aqui a introdução do capítulo, conhecemos um pouquinho sobre o texto, que vocês vão ler, tá bom? Entender os detalhes, e depois nós vamos conhecer as características desse texto aqui, tá bom? De caderno e de cartilha. Então, até a nossa próxima aula.